Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Posição de uma reta em relação a uma circunferência. Em relação a uma circunferência, uma reta ela pode ser secante, tangente e exterior, tá? Bom, vamos estudar um pouco cada uma dessas situações, né? Então, uma reta secante, né, é aquela reta que corta a minha circunferência em dois pontos, tá? Uma reta tangente, aquela que simplesmente toca, tá, na minha circunferência, tá? E uma reta exterior é aquela que não tem ponto comum aqui, não toca, né? Não corta e nem toca na minha circunferência, tá certo? Então, se uma reta ela corta a circunferência, se ela, né? Se ela toca a circunferência em dois pontos, ou se ela corta a circunferência, né? E aí ela tem dois pontos aqui tocando na circunferência, né? Cortando em dois pontos, vamos dizer assim, ela é uma reta secante, tá? Se ela simplesmente toca, se ela tem um pontinho em comum aqui com a minha circunferência, ela é uma reta tangente. E se ela não tem ponto comum com a minha circunferência, ela é uma reta exterior, tá? Então as retas elas podem ser secante, tangente ou exterior. Show? Reta secante. Uma reta secante é uma circunferência quando tem dois pontos comuns à circunferência. A palavra secante vem de seccionar, que significa cortar. Por exemplo, a reta S é secante à circunferência C. Então, eu tenho aqui uma reta S, tá? Que é secante, quer dizer, ela corta aqui a minha circunferência, tá? E aí eu tenho dois pontos comuns aqui, ó, tá? O ponto A e o ponto B, quer dizer, a interseção entre a reta S e a minha circunferência, tá? A interseção vai ser os pontos A e B. São os pontos comuns entre a reta e a circunferência, tá certo? Então, observe que a distância D, né, do centro à reta S é menor que a medida do raio R. Assim, D menor do que R. Tá? Então, a distância aqui do centro até a minha reta secante, ela é menor do que o meu raio. Tá? O raio é o ponto que vai do centro até tocar em um ponto qualquer da circunferência, tá? O segmento, né? O segmento que vai do centro da circunferência até tocar num ponto da circunferência, esse é o raio. Então, observa que o segmento, né, que vai do centro até, né, a minha reta secante, tá? Que nós vamos chamar de D, tá? Essa distânciazinha aqui, ela é menor do que o raio, tá? Então, quando eu tiver uma reta secante, tá? A distância que vai do centro, né, até a reta secante, ela é menor do que o raio. Show? São informações importantes, tá? Reta tangente. Uma reta tangente a uma circunferência quando tem apenas um ponto em comum com a circunferência. A palavra tangente vem de tanger, que significa tocar, tá? Então, a minha interseção, tem uma reta T aqui, tá? A interseção entre a reta T e a minha circunferência é esse ponto A aqui, tá? Então, eu tenho um ponto comum aqui entre a minha reta T e a minha circunferência, tá? Agora, veja bem, a reta T é tangente a R, tá? A, 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 a reta T aqui, né? Ela é tangente aqui ao meu raio aqui, ó, tá vendo? Ela toca aqui, quer dizer, ela é tangente à minha circunferência, né? Tá? O C aqui é a minha circunferência, o A é o ponto de tangência, né? A minha distância do centro até a minha reta T aqui, a reta tangente, tá? Ela é igual ao raio, tá? Quer dizer, o raio é o segmento que vai, né, do centro até tocar na circunferência, no ponto da circunferência, tá? Então a gente observa o seguinte, tá? Que a distância que vai do centro até tocar na minha reta tangente, tá? É a mesma, é igual, né, ao raio, quer dizer, a distância que vai do centro até tocar no ponto da minha circunferência, tá certo? Então, a distância, tá, do centro até a reta T é igual ao raio, tá? A distância é igual ao raio. Show?
Reta externa. Uma reta é externa a uma circunferência quando não tem nenhum ponto em comum com ela. Quer dizer, quando ela está totalmente afastada, né? Ela não toca em nenhum ponto da minha circunferência, tá? Então, por exemplo, né? A interseção aqui entre a minha reta T e a minha circunferência é vazio. Quer dizer, não existe ponto comum, tá? A minha interseção é um vazio, tá? A reta T é externa à circunferência, tá? Então, aí tem uma outra informação, né? A minha distância que vai do meu centro até a minha reta T, ela é maior do que o meu raio. Show? Então, aqui a nossa observação aqui, ó. A distância de uma reta externa ao centro de uma circunferência é maior que o raio. Então, a distância que vai aqui do centro da circunferência até tocar na reta externa, ela vai ser maior do que o raio, tá? Então, a distância aqui vai ser maior do que o raio. Recapitulando aqui, fazendo aqui um resumo, tá? Olha só, a minha reta ela é secante quando eu toco em dois pontos, quando ela corta a minha circunferência, tá? Em dois pontos, né? E eu tenho dois pontos comuns com a minha circunferência, né? Eu tenho uma reta secante, tá? E aí o que que acontece, né? A minha distância que vai do centro até essa reta secante, ela é menor do que o raio, tá? A distância é menor do que o raio. Quando eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, tá? Eu tenho um ponto em comum e a distância que vai do centro até essa reta tangente, ela é igual ao raio, tá? A medida do raio. Então, a reta tangente, a distância é igual ao raio. Show? E quando eu tenho uma reta externa, eu não tenho ponto comum, tá? Eu não tenho nenhum ponto comum entre a circunferência e essa reta externa, e a distância que vai do centro da circunferência até essa reta externa, ela é maior do que o raio, tá? A reta externa, né, ela é maior, a distância, né, é maior do que o raio. Show? Então, esse é o nosso resumo aqui, tá? Eu tenho uma reta secante, que eu tenho dois pontos comuns com a nossa circunferência, eu tenho uma reta tangente que tem um ponto comum com a nossa circunferência, e eu tenho uma reta externa que não tem pontos comuns, tá? Que não tem ponto comum, tá? Com a nossa circunferência. Show? Exercício resolvido. Um ponto P dista 10 centímetros do centro O de uma circunferência de raio 5 centímetros. Uma reta que passa por P pode ser. Então, ela pode ser tangente à circunferência, justifique sua resposta. Ela pode ser secante à circunferência, justifique sua resposta. Exterior à circunferência, justifique sua resposta. Então, veja bem, um ponto P dista 10 centímetros do centro O de uma circunferência de raio 5 centímetros. De cara, a gente percebe o seguinte, né? Que a distância, né? Assim, um ponto P, né? Quer dizer, ele dista, né, 10 centímetros do centro. Quer dizer, eu tenho aqui um ponto, uma reta qualquer, né? Que a distância dessa reta até o centro da minha circunferência é 10 centímetros. E o meu raio é 5 centímetros. Pô, de cara a gente percebe que estamos falando aqui de uma reta externa, exterior à circunferência, tá certo? Se a distância do centro até esse ponto é maior do que o raio, tá? Então, de cara a gente percebe, tá? Que estamos falando aqui de um ponto exterior, né? Ou de uma reta, né? Exterior a essa circunferência. Mas vamos lá, vamos ver. Bom, a resposta, né? Vimos que se a distância entre uma reta e o centro de uma circunferência for menor do que a medida do raio dessa circunferência, então temos uma reta secante à circunferência, né? Como o raio mede 5 centímetros e a distância do ponto P ao centro da circunferência 10 centímetros, né? Dita, né? Tem uma distância de 10 centímetros, concluímos que a reta não pode ser secante. Logo, não pode ser a opção A, tá? Reta secante, a distância é menor do que o raio, quer dizer, a distância do centro até a reta é menor do que o raio. Então, a opção A não pode ser, tá? Não pode ser uma reta secante. Vimos também que se a distância entre uma reta e o centro de uma circunferência for igual à medida do raio dessa circunferência, então a reta é tangente à circunferência.
Como o raio mede 5 centímetros e a distância do ponto P até o centro da circunferência dista 10 centímetros, quer dizer, a distância é de 10 centímetros, concluímos que a reta não pode ser tangente, né? Logo, não pode ser a opção B, tá? Quando vimos, né, que se a minha distância do centro da minha circunferência até esse ponto, né, que toca aqui na reta, né, for igual ao raio, né, a medida do raio, então nós temos uma reta tangente, tá? Então, como a distância que vai do centro até esse ponto P é maior do que o raio, então não pode ser uma reta tangente, quer dizer, não pode ser reta tangente, tá? Não pode ser a opção B, tá? Bom, por fim, se a distância entre uma reta e o centro de uma circunferência for maior que a medida do raio dessa circunferência, então essa reta é externa à circunferência. Como o raio mede 5 centímetros e a distância do ponto P até o centro da circunferência dista, né? Quer dizer, a distância é de 10 centímetros, concluímos que a reta é externa à circunferência. Logo, a resposta correta é a letra C, tá? Então, a distância que vai do centro da circunferência até esse ponto, né, que toca a reta lá, né, ela é maior do que o raio. Então, quer dizer, como essa distância aqui mede 10 centímetros e essa distância aqui mede 5 centímetros, só pode ser o quê? Só pode ser a letra C, tá? Aí uma reta externa. Eu só posso ter uma reta externa, tá? Com essas informações, né? Ele está dizendo que essa distância aqui mede 10 e essa daqui mede 5. Então, obrigatoriamente, a minha reta, né, ela tem que ser externa à circunferência. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? E deixa eu pedir uma coisa, né? Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? O que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando das relações entre reta e circunferência, né? Então, tá? Vemos que uma reta, né, ela pode ser tangente, secante ou externa. Ou secante, né? Secante tangente ou externa à circunferência, tá bom? E se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, dá um like aqui se você gostou. Se não gostou, né? Escreve aqui para mim, comenta para mim por que você não gostou, tá bom? Bom, fica com Deus, um abração. Tchau, tchau.